Olá, bom dia! A coccidiose é uma doença que atinge o leitão na fase de maternidade logo nos primeiros dias de vida. O principal prejuízo é o atraso no desenvolvimento do animal, o que vai comprometer a produtividade. Nesse domingo você vai aprender aqui no Ouro Fino em Campo a identificar a coccidiose, que pode ser confundida com outros tipos de diarreia em suínos. Veja também como agir antes que o problema apareça no seu animal, porque felizmente essa doença pode ser prevenida. O programa começa agora. A pauta do Ouro Fino em Campo desse domingo é coccidiose em suínos, então vamos entender melhor sobre esse assunto, porque estamos recebendo aqui no nosso estúdio a médica veterinária Andréa Panzardi. Andréa, bom dia, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Andréa, no período ali da fase de maternidade, quando que vai começar a aparecer a coccidiose no animal? Então, Juliana, a coccidiose ela é um pouco mais particular que outras, né, doenças. Ela começa, o que a gente pode dizer, que ela começa a partir do 5º dia de vida, tá? Antes disso, ela não ocorre em função do ciclo de desenvolvimento do protozoário, que é o que causa essa diarreia. Então, eu até falei na abertura do programa que a coccidiose, até a gente já viu isso em outros programas, pode ser confundida com outras diarreias. Se antes dos 5 dias, né, do 5º dia de vida do suíno, aparecer uma outra diarreia, então já pode descartar a coccidiose? Pode, isso é um fator até que a gente fala muito dentro de granja, de que se houver a presença de diarreia anterior ao 5º dia, a gente pode firmar o pé e falar não é coccidiose, em função desse ciclo de vida do protozoário, que é importante. Bom, aí depois do 5º dia tem que ficar com o sinal alerta para a coccidiose. Exato. E aí, claro que precisa ser feito o diagnóstico correto. Só o veterinário vai poder fazer isso, Andréa? Sim, por quê? Porque visualmente a gente tem até uma ideia do que possa estar acontecendo em termos de diarreia. Mas a gente sabe que dentro da suinocultura, hoje não se fala mais em um agente. A gente fala em complexo, né, entérico. Ou seja, o que seria esse complexo entérico? É uma coccidiose que foi decorrente de um outro tipo de diarreia anterior, né, que fez naquele momento que o isococcus, no caso, que fosse administrado via oral, em função de ele já estar com um processo de diarreia, não ter sido plenamente absorvido. Então, assim, são complexos de agentes em conjunto que muitas vezes aquele agente não é o agente primário, ele foi decorrente de algum outro desafio. Então, por isso que, nesse caso, o veterinário mesmo é que tem que ir lá na propriedade, olhar aquele animal, olhar o contexto da produção como um todo, coletar materiais estratégicos, mandar para o laboratório e fazer um comparativo do que é o sinal clínico e do que ele acha dentro de resultado de laboratório. Aí sim ele consegue chegar num laudo final. Certo. A Andréa já mencionou o isococcus, segura aí que daqui a pouquinho a gente vai falar desse produto aqui no Ouro Fino em Campo. Mas com relação à diarreia de coccidiose, ela é diferente das outras diarreias, Andréa? Sim, ela puramente, sozinha, ela causaria uma diarreia um pouco mais pastosa, tá? Que a gente fala acinzentada, amarelo acinzentada, varia um pouco, né, de acordo com o animal. Mas por que ela é pastosa? Porque nada mais é do que um leite mal digerido, que a gente chama, né? No momento que a coccidiose, né, o Cystoisospora suis, que é o protozoário que causa, ele entra no intestino do animal, né? Ele entra nas vilosidades, que a gente chama, nessas vilosidades intestinais, e no momento que ele entra dentro dessas células do intestino, ele vai replicando e vai saindo, né, para se reproduzir. E ele vai atrofiando essas células, ele vai destruindo essas células e vai causando uma atrofia. E aí, no momento que o animal ingere aquele leite, em vez de ele ter aquela vilosidade íntegra, não. Ele vai passar parte desse leite direto. E aí é por isso que aquela diarreia é mais pastosa em função disso. O leitão corre o risco de morrer de coccidiose? Não, a coccidiose é uma doença que não causa
morte. Vai só atrasar o desempenho. Ele causa uma perda de prejuízo, aí é bem grande. Então, o que acontece ali na fase inicial da vida do animal vai comprometer até na terminação, se não for tratada corretamente. Exatamente isso que a gente comenta. Muitas vezes, na fase de terminação, o que a gente trabalha em granja de ciclo completo fica mais fácil da gente identificar, mas, por exemplo, a grande parte da produção de suínos, ela é feita em sítios diferentes, né? Certo. Até com proprietários diferentes. Então, muitas vezes, aquele animal lá na terminação que não está chegando naquele peso que a gente quer que chegue, muitas vezes a gente procura o que está acontecendo lá, mas às vezes a origem está na maternidade. Muito bem. Olha só, a coccidiose não é um problema exclusivo na suinocultura. Os bovinos também têm queda de desempenho causada pela doença. Veja o controle na fazenda Santa Pilar, em Mato Grosso do Sul. A criação de bezerros é uma das fases de maior atenção para qualquer sistema de produção. Nesse período, os animais correm maior risco de adquirir doenças e infecções. Entre as mais prejudiciais está a coccidiose, mais conhecida como diarreia negra. A coccidiose é causada por um protozoário, né, a Eméria. No caso aqui no Brasil são duas principais emérias que causam esse problema, né? E com isso o animal ter essa diarreia, ter um problema de desidratação, vindo até a ter problema de mortalidade na propriedade. A fazenda Santa Pilar, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, trabalha com cruzamento industrial. Os animais são criados a pasto, o que dificulta o controle de doenças. Esse gado demanda de um protocolo sanitário mais exigente, uma vermifugação com produtos de melhor qualidade, com um calendário mais assíduo, inclusive de vermifugação, tanto das vacas como dos bezerros, né? Identificar a coccidiose nem sempre é tarefa fácil. Por isso, é preciso observar frequentemente os bezerros para detectar o mais cedo possível qualquer sinal clínico da doença. Como aqui é uma propriedade de corte, muitos animais tem vários tipos de diarreias, né? A gente então optou para fazer o OPG e detectamos a presença desse protozoário. Então, às vezes, um antibiótico não teria um resultado eficaz para esse protozoário. No caso, a gente optou em utilizar o toltrazoril, que é o Isocox. Aqui foi feito então um tratamento preventivo. Sim, aí detectamos dessa forma, né? Vimos que era um problema muito grave na propriedade. E aí eu e o proprietário decidimos entrar com um tratamento preventivo, né? Ou seja, então o animal durante a cura do umbigo já recebe aí cerca de 12 a 15 ml, dependendo do peso do animal, né? A dose é 3 ml para cada 10 kg de peso vivo. O Isocox ruminantes também pode ser utilizado para tratamento curativo no caso de surtos da diarreia negra. Ele mata o coccídeo em todas as fases, né? Com o Isocox ruminantes, a fazenda Santa Pilar consegue controlar a coccidiose. Basta olhar para o pasto para ver que o rebanho está saudável. Isso, existe um protocolo sanitário bem rígido na fazenda, com produtos de boa qualidade. Usamos produtos da Ouro Fino, né? Tanto na linha de vermífugo como os antibióticos, a linha completa a gente tem usado da Ouro Fino. Muito bem, como a gente viu na reportagem, né, Andréia, não é apenas a suinocultura, então, que sofre com os prejuízos da coccidiose, né? Não, bovinos também têm um prejuízo bem significativo também, né? Tá certo. Olha só, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo. No próximo bloco, a Andréia Panzardi explica como controlar a coccidiose. Então, tá imperdível o bate-papo do próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Finicamp está de volta e agora a gente continua o bate-papo com a Andréia Panzardi para falar sobre o controle da coccidiose e aqui a gente tem as ferramentas para isso. Andréia, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: você disse no bloco anterior sobre a questão da confusão que pode ser gerada pela identificação da coccidiose ou outras diarreias. Sim.
A melhor maneira é prevenir a coccidiose? Sim, é o que a gente trabalha sempre, né? Da coccidiose em si, a prevenção ela é essencial, porque uma vez que o animal ele é acometido pela coccidiose, ele vai ter aquele comprometimento ao longo da fase de produção dele, o que não é interessante. Bom, já ela é uma doença que aparece muito rápido, né? Ali mais ou menos no 5º dia de vida do animal. Quando que o produtor deve agir, então, para prevenir? Ele deve utilizar o Isocox no 3º dia de vida do leitão, tá? E caso seja um alto nível de infestação na granja, a gente recomenda, sim, uma 2ª dose por volta do 7º dia. Certo. E aqui temos as apresentações, né? O que você tem para falar de diferencial do Isocox? Tá. Na verdade, a gente tem aqui o produto, né? O produto litro, tá? E o produto aqui de 100 ml. Na verdade, eles são produtos idênticos, só a apresentação que é diferente. Na granja, existem, dependendo do volume de produto que você vai aplicar ou não, tem granjas que preferem utilizar 100 ml, tem granjas que preferem utilizar versão de 1 litro. Nós temos aplicadores para os dois, tá? A gente tem no frasco de 100 litros, a gente tem o pescador, né, que a gente utiliza. Certo. E temos também um outro aplicador que a gente trabalha com ele de ponta cabeça, tá? Que é um aplicador também que a gente encaixa aqui e trabalhamos ele assim. Isso é de acordo com o que a granja prefere. Ok. E a versão de 1 litro, que são granjas maiores que acabam utilizando, a gente tem também uma rosca aqui que tem um pescador que vai até o fundo e que a pessoa tem uma pistola que ele utiliza para administrar no leitão. É o mesmo produto. Um ponto que a gente frisa bastante, principalmente de 100 ml, é no momento em que o produto chegar na metade do frasco, a gente recomenda ou pegar um 2º frasco de 100 ml e completar, ou pegar de 1 litro e homogeneizar bem e colocar aqui no de 100 ml. Por quê? Porque no momento que a gente faz a aplicação do leitão, é natural que a gente vire um pouco o frasco, né? Para aplicar. E a gente precisa fornecer aquele 1 ml apertando bem o pescador. Se a gente tiver com o frasco na metade e virar, a chance de a gente aplicar ar ou uma subdose, ela é grande. E aí sim, o animal não vai estar devidamente protegido, podendo gerar uma coccidiose. E muitas vezes vai achar que é o produto que não fez o efeito desejado. Mas não teve a dosagem correta. Mas não teve a dosagem correta. Então, por isso que tem que seguir essas orientações. Exato. Muito bem. Testes a campo com esse produto, os resultados têm sido bons, porque a gente sabe que é um sucesso, né? Excelente, Juliana. A gente tem inúmeros resultados técnicos, tá? Depois, se alguém tiver interesse, a gente tem muitos deles no nosso site, né? Nos boletins técnicos. Mas também pode entrar em contato que a gente envia, né? Mas temos resultados mostrando uma grande eficácia, principalmente a gente mostrando frente ao não uso de nada, mostrando que assim o desafio está lá presente e o Isocox ele realmente tem um efeito muito significativo em termos de peso, tá? Então é eficaz e garantido. Muito bem. Essa solução então você encontra no nosso site ourofinosaudeanimal.com. Como você viu anteriormente, você que cria bovinos, tem o Isocox ruminantes que foi usado na Fazenda Santa Pilar. No nosso site você também encontra essa solução. Falando em site, você já conhece o espaço Ouro Fino em Campo?
Então esse espaço Ouro Fino em Campo do nosso site é o lugar onde que você encontra os artigos técnicos que a Andréa mencionou e com certeza lá tem materiais que falam sobre o controle de coccidiose, tanto em suínos quanto em bovinos. Vamos voltar aqui para a conversa com a Andréa para a gente mostrar agora como que é o manejo com o Isocox. Andréa, a gente tem algumas imagens, vamos colocar na tela a primeira delas. Olha só, vamos parar um pouquinho para comentar. Primeiro, Andréa, essa é a maneira que o produtor está segurando o animal, está correto? Ela, assim, errada ela não está, ela está correta. O leitão está super confortável aí. Só um ponto que eu chamo a atenção é que o leitão ele está muito deitado. Tá? O ideal é que ele fique um pouco mais em pé, por quê? Porque senão ele pode aspirar no momento, porque muitas vezes, por a própria natureza do leitão, ele vai grunir muito. Ok. E no momento que a gente vai aplicar o Isocox, se a gente estiver muito deitado, a chance de ele fazer falsa via é maior. Então, o ideal é que a gente deixe ele um pouquinho mais em pé. Certo. Essa situação também está sem luvas. Poderia estar usando uma luva aqui? Poderia, sim. É até mais seguro, né? E outro ponto que a gente já comentou anteriormente, lembra que eu comentei que a angulação do frasco acontece? Ó, é nesse momento que o frasco ele está angulado. Então, por isso que a importância da gente repor quando chegar na metade, para que no momento que a gente angule o frasco, a gente não perca em dose. Muito bem. Pode passar a imagem, porque a gente tem uma outra na sequência que mostra um outro tipo de aplicação. Olha aí, pode parar, por favor. Essa já é uma maneira mais correta. Essa é uma forma mais usual. Usual, certo. Porque ela é mais prática e mais rápida, tá? Porque o animal, a gente pega ele, eu geralmente quando eu aplico, eu prendo ele debaixo do braço e seguro a cabeça. Mas aí vai de acordo com a facilidade de quem estiver aplicando. Você vê que a angulação aqui é até menor quando você está com a cabeça dele mais reta, né? Você não tem a necessidade de deitar. Então aqui, por exemplo, não vai acontecer o caso da subdosagem que você comentou. A não ser que ele deixe o frasco chegar muito, quase no final. Por isso que a gente, para evitar qualquer problema, chegou na metade completa. E aqui também o suíno não vai engasgar, talvez? Não, a chance dele engasgar é bem menor. E agora, o Isocox tem um gosto bom? Afinal, a gente está falando de leitão que é um bebê, né? Sim, e é um ponto bem interessante que você mencionou, porque o suíno, mais do que nós, tem muito mais papilas gustativas. Então, a Ouro Fino fez, tecnologicamente, um desenvolvimento de uma boa palatabilidade. E realmente tem um sabor bem bom pro suíno. Ninguém gosta de tomar remédio com gosto ruim, né? Exato, é como para criança, né? Exatamente. Aqui, então, a única recomendação que a gente daria seria a utilização das luvas, né? Exato, a luva é importante não só pro leitão, né? Porque muitas vezes a pessoa ela já pode ter manipulado algum outro animal, tem entrado em contato com algum agente, então a luva faz com que isso seja evitado, né? E também uma possível, né, troca de problemas, né? Muito bem, são questões, produtores que estão assistindo ao Ouro Fino em Campo, que a gente levanta aqui, tudo para garantir a segurança de quem está usando, né, o produto ali no animal e também para a sanidade do próprio animal. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes a gente acredita que não seja tão prático na hora, né, Andréa? Exato. Mas realmente zela bastante pelo seu bem-estar e pelo bem-estar do animal. Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Imagina, que agradeço, Juliana. Até a próxima. Olha só, nós tivemos uma aula de controle de coccidiose em suínos. Se você ficou com alguma dúvida, ligue pra gente no nosso 0800 941 2000. Tem ainda também o nosso WhatsApp, o telefone é o 16 98181 8687. A gente está aguardando a sua participação. Pausa para o intervalo e na sequência você vai conhecer o trabalho da Fazenda Esperança na Bahia, que com pequenas mudanças ali na estrutura e usando tecnologias, conseguiu aumentar a produção de leite. É no próximo bloco, não sai daí que a gente volta já já. Proteja seu rebanho com o melhor Indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal.
Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Ouro Fino em Campo está de volta. A Baía de Todos os Santos também é a Baía da Pecuária. Agora a gente conhece a Fazenda Esperança, localizada no distrito Rancho Alegre do município de Caravelas. Veja como pequenos ajustes e a adoção de tecnologias fizeram a fazenda aumentar a produtividade num espaço de 2 anos. As bezerras Guzolando são o futuro da Fazenda Esperança. A raça foi inserida na propriedade principalmente pela resistência em suportar o calor de quase 40 graus no sul da Bahia. Com a adoção de tecnologias, a fazenda se tornou referência no estado. É uma fazenda que já tem um nível tecnológico instalado já bem à frente de outras propriedades da região. Trabalha hoje com o sistema rotacional de pastagem. Os animais são arraçoados com concentrado. Parte do concentrado da alimentação é produzido na própria fazenda. Isso é um diferencial muito grande para a nossa região. De 2 anos para cá, a fazenda fez algumas mudanças para aumentar a produção leiteira. A área de pastagem passou de 5 para 15 hectares. A ordenha, que era manual, agora é mecânica. Antes eram 10 conjuntos e agora são 15 para ordenhar os animais. O resultado disso? A produção, que era de 4.000 litros diários, agora são de 7.000. Para a produção não cair, o produtor precisa ficar de olho na mastite, a vilã da pecuária leiteira. Na sala de ordenha da Fazenda Esperança, as vacas passam pelo teste da caneca. No dia em que nossa equipe estava na propriedade, um animal foi diagnosticado com a mastite clínica grau 1, quando tem apenas alteração do leite. A vaca foi tratada imediatamente com o Ciprolac, que é o antimastítico usado há algum tempo na fazenda. Nesse grau da doença, foi recomendado para a propriedade usar o intramamário por 3 dias consecutivos. A bisnaga deve ser inteira aplicada no teto. Depois não podem faltar a massagem e o pós-jipping. A gente vem tendo excelentes resultados aqui na propriedade com o uso do Ciprolac. E é um produto de muita eficiência e baixa carência, é o que favorece, só são 48 horas após o uso, o período de descarte, o que favorece a propriedade, diminuindo a despesa com leite que tem que ser descartado pós o tratamento, e o antibiótico tem tido um resultado excelente na propriedade. E o resultado? O resultado do Ciprolac sempre é ser melhor do que outros que a gente usava aí, né? Outros produtos. O resultado é bom. Pois é, Edinaldo. A fazenda agora tem mais esperança de produtividade também por causa do controle da doença. Afinal, se o animal perde um teto mamário, o que acontece, Fábio? Significa que aquele animal vai produzir 25% a menos de leite, que cada quarto mamário, teoricamente, corresponde a 25% da produção de leite de um animal. Isso acarreta um prejuízo enorme para a propriedade que vive em função da produção de leite. Ainda na Bahia, agora na cidade de Medeiros Neto e nas cidades vizinhas Vereda, Itaém, Ibirapuã, Lagedão e Teixeira de Freitas, a loja Casa do Campo é onde os produtores, principalmente os de leite, podem encontrar boas soluções para o rebanho. Só que a loja vai além do balcão, também atua no campo, contribuindo para o aumento da produtividade da pecuária baiana. Essa é a Luciana, ou melhor, Luciana Boiadeiro. É assim que ela, os irmãos e o pai são conhecidos na região de Medeiros Neto, na Bahia. O trabalho com a pecuária começou com seu Chico, que era comprador de gado na cidade. A loja agropecuária Casa do Campo passou a fazer parte da história dos boiadeiros em 1984. A gente deu continuidade ao trabalho do meu irmão, que foi um trabalho muito bom, né? Do meu pai também, o seu Chico Boiadeiro. Há mais de 20 anos, a Luciana é quem comanda a Casa do Campo. A loja possui cerca de 500 clientes, a maioria produtores de leite de Medeiros Neto e das cidades vizinhas. A Casa do Campo tem uma preocupação enorme com a assistência técnica do cliente.
Por isso, ela tem um veterinário parceiro da loja. Nós temos um veterinário aqui na loja, né, que quando chega algum cliente, ele dá um atendimento aqui na loja e quando o cliente solicita também, ele está na fazenda fazendo aquela visita técnica, né, dando aquele apoio. Nós estamos dinamizando o uso da inseminação artificial, que o ganho genético é mais rápido, né, através de multiplicar animais bons através da inseminação artificial com IATF. Quando o Dr. Armando está a campo, a loja não fica sem veterinário. Para isso, ela conta com os parceiros, como a Ouro Fino. Cliente chegou ou ligou, o profissional tira todas as dúvidas. A gente vem trazendo as melhores alternativas, a gente trabalha com exames de OPG para fazer controle estratégico de verminose, a nossa linha de carrapaticidas, a gente faz controles estratégicos ao longo do ano para que o produtor tenha menos prejuízos. E falando em Ouro Fino, a empresa é parceira desde sempre. Inclusive, a Cida Boiadeiro, irmã da Luciana, já vendeu muito produto por aqui. Eu já vendi muito Ouro Fino, já colocamos muitos produtos da Ouro Fino a levar aqui no mercado nosso Extremo Sul aqui. Essa loja tem muita história boa. A Casa do Campo é um exemplo de preocupação com o desenvolvimento da pecuária baiana, porque leva conhecimento e tecnologia aos profissionais. Estamos tentando nos adequar às novidades do mercado, né? Junto aos nossos colaboradores, como a Ouro Fino, que tem feito um trabalho brilhante aqui com a gente, tem disponibilizado veterinário para estar aqui com a gente, entendeu? Pessoas para estar treinando os nossos balconistas, para estar levando palestra também aos nossos produtores. Tem feito um trabalho muito bom aqui. Agora tem um recado da dupla Jades e Jadson para quem está fazendo a estação de monta na fazenda. Veja só o que eles falaram sobre a linha de reprodução da Ouro Fino Saúde Animal. Oi, moçada, para quem não nos conhece, somos o Jades e Jadson e estamos aqui para falar um pouquinho da nossa parceria com a linha de reprodução da Ouro Fino, onde a gente está muito feliz com os índices que a gente vem alcançando aí. Já chegamos a 62% nas nossas IATFs, mas uma média aí de 57%, onde pra gente tá bom demais, né, Jades? Pois é, com certeza. Isso só é possível, esses números, por conta da competência e da assistência técnica da Ouro Fino, que sem dúvida nenhuma é fundamental para esse projeto. E Ouro Fino Saúde Animal a gente recomenda com certeza, né? É isso aí, exatamente. Valeu. Chegou a hora de rever os destaques de hoje. Para suínos, Isocox. Para bovinos, Isocox ruminantes. Ciprolac, linha de reprodução. Lembrando que antes de usar qualquer solução, procure sempre um médico veterinário e siga sempre as doses e as recomendações de bula que estão na solução. Se ficou alguma dúvida no programa de hoje, ligue no nosso 0800 941 2000, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E tem ainda um outro canal que é o nosso WhatsApp, 16981818687. A gente está à disposição para tirar todas as suas dúvidas, produtores. E se você quiser rever mais algum vídeo ou programa Ouro Fino em Campo, dá um pulinho no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse Domingão. Amanhã eu estou de volta às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Claro que vou esperar por você. Curta o domingo com a família e com os amigos. Tchau!